Dizem que toda lenda nasce de um aviso, e todo aviso nasce de um medo. Existe uma regra que atravessa séculos, sussurrada por avós em tom de alerta, repetida em contos ao redor de fogueiras e até mesmo usada como ensinamento em famílias tradicionais. Nunca abra a porta depois da meia-noite. Simples, direta, mas carregada de mistério. O que haveria de tão especial neste horário? Por que tantas histórias se concentram exatamente nesse momento em que o relógio marca o início de um novo dia? Para alguns, trata-se apenas de superstição ou medo irracional do escuro. Para outros, é o ponto em que o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se tocam. E para quem já viveu a experiência de ouvir batidas inesperadas na calada da noite, esse aviso é mais real do que gostaríamos de acreditar. Mas o que mais intriga não é apenas o medo do desconhecido, e sim a insistência desse mesmo enredo em culturas completamente diferentes. Se fosse apenas uma fábula isolada, poderíamos descartar como exagero. Porém, quando percebemos que civilizações sem qualquer contato entre si falavam da mesma hora proibida, a dúvida se transforma em arrepio. É como se a humanidade tivesse gravado em sua memória coletiva um lembrete urgente. À meia-noite não é hora de abrir portas. Ao longo desta jornada, vamos explorar não só as origens desse mito, mas também as histórias que surgiram em torno dele, desde aldeias distantes até os corredores silenciosos de casas modernas. Talvez, ao final, você entenda que este aviso não era apenas um capricho cultural, mas sim uma barreira entre a curiosidade e o perigo. Para compreender a força dessa advertência, precisamos voltar no tempo e explorar como diferentes povos interpretaram a meia-noite. No Japão, por exemplo, existe a crença de que esse é o momento em que o mundo espiritual se abre. Lendas falam dos yurei, espíritos de pessoas que morreram em circunstâncias trágicas e que entre a meia-noite e as 3 da manhã vagam em busca de algo inacabado. Nessa tradição, a porta de uma casa é vista como a fronteira entre mundos, e abri-la nesse período seria como convidar esses visitantes sombrios para dentro do lar. Na Europa medieval, o cenário não era menos perturbador. Os camponeses acreditavam que a meia-noite era a hora das bruxas, quando feitiços tinham mais poder e demônios circulavam livremente pela terra. Em vilas isoladas, era comum ouvir relatos de pessoas que desapareciam após atender a batidas misteriosas em suas portas. Para eles, o gesto de abrir era um ato fatal. Permitia que entidades malignas cruzassem o limiar da casa, espaço considerado sagrado. Já no Brasil, herdeiro de uma mistura de crenças indígenas, africanas e europeias, o aviso ecoou em diversas formas. Histórias de assombrações que pedem passagem, como almas penadas pedindo por água ou luz, se espalharam em zonas rurais e urbanas. Sempre depois da meia-noite, sempre acompanhadas da recomendação: não atenda. O mais curioso é perceber que essas tradições não nasceram em contato direto. Povos separados por oceanos e séculos de distância chegaram à mesma conclusão. A meia-noite representa um limite perigoso, um instante em que abrir a porta pode mudar tudo. Coincidência? Talvez. Mas quando o mesmo aviso é repetido em tantas culturas, fica difícil ignorar. O mito ganha força porque atravessa fronteiras, conectando diferentes épocas através de um medo universal. Se as lendas já pareciam suficientes para despertar desconfiança, os relatos preservados ao longo da história só reforçam o mistério. Em vilarejos medievais, há registros de famílias que juravam ouvir batidas suaves em suas portas exatamente à meia-noite. Algumas dessas histórias descrevem viajantes exaustos buscando abrigo, mas que jamais foram encontrados pela manhã.
Outras falam de sombras que, ao serem ignoradas, permaneciam rondando a casa até o nascer do sol. Era como se o simples ato de não abrir fosse o único escudo contra algo invisível. Em regiões mais isoladas da América do Sul, viajantes também relatavam encontros semelhantes. Documentos do século XIX descrevem homens que, ao percorrerem estradas desertas, chegavam a pequenas casas pedindo ajuda tarde da noite. Quem abria a porta, segundo os relatos, desaparecia misteriosamente. Os que resistiam e não atendiam ao chamado, no entanto, relatavam ter ouvido vozes murmurando do lado de fora, como se alguém tentasse seduzir sua curiosidade. Esses registros foram passados adiante como advertências, reforçando a regra de nunca abrir após o último badalar do relógio. Ecos do passado como esses serviam como lembretes de que a escuridão da noite escondia muito mais do que imaginamos. Não eram apenas histórias contadas para assustar crianças, mas sim alertas sérios para adultos e famílias inteiras. O detalhe mais perturbador: os relatos se repetem, mudam de cenário, mas mantêm o mesmo padrão. Alguém bate à porta depois da meia-noite, e aquele que ousa atender jamais encontra paz novamente. Com o passar dos séculos, poderíamos imaginar que esses avisos ficariam restritos ao folclore. No entanto, relatos modernos mostram que a lenda ainda ecoa, adaptando-se aos tempos atuais. Em fóruns da internet e comunidades online, multiplicam-se testemunhos de pessoas que juram ter vivido experiências inquietantes. Um dos casos mais comentados é o de uma jovem norte-americana que ouviu batidas insistentes em sua porta por volta da meia-noite. Ao verificar pelas câmeras de segurança, percebeu que não havia ninguém do lado de fora. O detalhe mais assustador foi que o sensor de movimento indicava a presença de uma figura imóvel, parada exatamente diante da entrada, invisível ao olho humano. No Brasil, circulam histórias parecidas. Em cidades pequenas, moradores afirmam que estranhos aparecem durante a madrugada pedindo ajuda. Alguns descrevem pessoas com roupas antiquadas. Outras falam de figuras sem rosto, imóveis, que apenas esperam em silêncio até que alguém cometa o erro de girar a maçaneta. Em 2017, um caso no interior de Minas Gerais ganhou repercussão quando um morador relatou ter ouvido batidas à meia-noite por 3 dias consecutivos. No 4º dia, não resistiu e abriu a porta. Dias depois, foi encontrado em estado de choque, repetindo a mesma frase. Eles entraram. Esses relatos modernos mantêm vivo o temor ancestral, provando que a meia-noite continua sendo um ponto de inquietação. Talvez sejam apenas coincidências ou fruto da imaginação coletiva, mas a semelhança entre as histórias deixa a dúvida no ar. Até que ponto estamos realmente seguros atrás de nossas portas fechadas? A ciência, sempre em busca de explicações racionais, tentou compreender por que tantas experiências ligadas à meia-noite parecem tão intensas. Psicólogos apontam que o corpo humano entra em um estado peculiar nesse horário. É o momento em que a mente cansada e vulnerável pode criar ilusões auditivas e visuais. A privação de sono aumenta a chance de alucinações, e o silêncio absoluto da madrugada amplifica qualquer ruído, transformando o mais simples estalo de madeira em um som ameaçador. Nesse contexto, ouvir uma batida à porta pode ser interpretado como algo muito maior do que realmente é. Além disso, especialistas em comportamento ressaltam que o medo é herdado culturalmente. Quando crescemos ouvindo que a meia-noite é uma hora perigosa, nosso cérebro associa automaticamente este horário a situações de risco. Assim, qualquer evento que ocorra nesse período parece ganhar um peso sobrenatural. Essa predisposição cria um ciclo. Acreditamos no perigo, sentimos medo, e o medo reforça a crença.
É uma engrenagem invisível que transforma histórias em experiências reais. Mas, mesmo com todas essas explicações científicas, algo permanece sem resposta. Por que diferentes culturas, separadas por oceanos e séculos, relataram experiências tão semelhantes? A psicologia pode oferecer pistas, mas ainda não consegue apagar a sombra de mistério que envolve a advertência que atravessa gerações. Enquanto a ciência explica o lado psicológico, a história também mostra que nem todos os perigos da meia-noite são sobrenaturais. Muitos relatos antigos e modernos revelam que a advertência de não abrir a porta tinha, na verdade, um fundamento prático: proteger as pessoas do perigo humano. Em épocas de ruas desertas e vilarejos isolados, abrir a porta durante a madrugada podia significar receber ladrões, assassinos ou invasores. A figura sombria batendo a porta poderia muito bem ser um criminoso real, aproveitando a escuridão e o silêncio para atacar. Essa dualidade entre o medo do desconhecido e a prudência diante de riscos reais explica por que a lenda persiste até hoje. Em muitos casos, as histórias de espíritos e vultos serviam como uma forma simbólica de ensinar cuidado. A porta fechada representava segurança. Pais e avós transmitiam esse alerta com histórias sobrenaturais, mas por trás do conto havia uma lição prática: não arrisque a vida atendendo estranhos à meia-noite. Mesmo em tempos modernos, em cidades iluminadas e com tecnologia de segurança, ainda existem registros de invasões noturnas e crimes que ocorreram justamente nesse horário. A advertência ancestral, portanto, mantém sua validade. Ela não é apenas um conto de terror, mas uma instrução de sobrevivência disfarçada de mito. Entender esse lado humano adiciona uma camada de tensão real à história, reforçando que nem todos os perigos invisíveis são fruto da imaginação. Agora, imagine-se sozinho em casa. A noite é silenciosa. O relógio marca exatos minutos antes da meia-noite, e a luz da sala cria sombras que parecem se mover sozinhas. De repente, uma batida suave ecoa na porta. Um arrepio percorre sua espinha. Você se aproxima, hesitante, e o coração dispara. Cada som da casa parece amplificado, e a curiosidade começa a pesar mais do que o medo. O primeiro impulso é abrir, mas uma voz interior lembra o aviso: nunca abra a porta depois da meia-noite. Você recua alguns passos e observa pela janela, tentando enxergar algo na escuridão. Nada se move, mas a sensação de ser observado permanece. As batidas se repetem, agora mais insistentes, como se a presença do outro lado estivesse ciente de sua hesitação. O silêncio entre as batidas é tão pesado que cada instante parece durar uma eternidade. O relógio finalmente marca meia-noite, e o ar da casa parece ficar mais denso, carregado de algo que não se pode nomear. O dilema se intensifica: abrir ou não abrir? Cada segundo que passa aumenta a tensão, e a decisão parece impossível. A curiosidade, alimentada por histórias que você ouviu desde criança, quase vence. Mas o medo ancestral, enraizado em séculos de advertências, mantém sua mão longe da maçaneta. Esse instante, esse teste silencioso, é o núcleo da história. É a escolha entre se expor ao desconhecido ou respeitar os limites que a sabedoria antiga estabeleceu. A experiência pessoal, ainda que imaginária, permite ao espectador sentir o suspense de forma visceral. E então vem a revelação final. Todas essas histórias, lendas e experiências convergem para uma verdade simples, mas poderosa. A meia-noite, a porta e o medo são símbolos que atravessam gerações, conectando medo, prudência e sobrevivência.
A advertência de nunca abrir a porta depois da meia-noite não é apenas um conto para assustar, nem apenas uma curiosidade folclórica. É um lembrete de que há limites que não devemos ultrapassar e que respeitar certas regras, mesmo sem compreendê-las completamente, pode nos proteger de perigos visíveis e invisíveis. Além disso, o mito revela algo profundo sobre a natureza humana, nossa tendência de misturar experiências reais com a imaginação, transformando avisos práticos em narrativas sobrenaturais. Ao mesmo tempo, mantém vivo o suspense que nos faz refletir sobre nossas escolhas. A história mostra que o medo, quando equilibrado com a prudência, é uma ferramenta poderosa para a sobrevivência. Cada batida na porta, cada sombra percebida, serve como um lembrete de que nem tudo o que parece imaginário é inofensivo. Ao compreender isso, percebemos que o mito transcende o sobrenatural. Ele existe em nossas mentes, nas histórias que nos foram contadas e nas decisões que tomamos quando confrontados pelo desconhecido. A meia-noite, portanto, não é apenas um horário. É um ponto crítico em que curiosidade e cautela se encontram. Um momento em que a escolha entre abrir ou não abrir a porta pode definir muito mais do que apenas uma noite tranquila. Chegamos ao fim desta história, mas a pergunta que iniciou tudo continua pairando no ar. E se você estivesse sozinho agora, ouvindo batidas à meia-noite, o que faria? Abriria a porta, desafiando o aviso antigo, ou permaneceria firme, respeitando o que tantas gerações nos ensinaram? Essa reflexão é o que mantém a lenda viva, porque o medo e a prudência se entrelaçam na experiência de cada um. Cada decisão pessoal torna-se um pequeno teste, uma lembrança de que há limites que muitas vezes não podemos ignorar. Ao refletir sobre essa história, percebemos que não se trata apenas de espíritos, sombras ou invasões misteriosas. Trata-se da relação do ser humano com o desconhecido, com o que está além da compreensão imediata. O mito nos força a questionar, a imaginar cenários e, ao mesmo tempo, a respeitar sinais que podem salvar vidas. Ao narrar essas experiências, entrelaçando passado e presente, folclore e ciência, realidade e superstição, percebemos que cada batida na porta é também um espelho da nossa própria curiosidade e vulnerabilidade. Portanto, a história termina sem um fechamento absoluto, deixando o suspense no ar e a imaginação trabalhando. Ela convida o espectador a compartilhar suas próprias experiências, a pensar sobre suas escolhas e a refletir sobre como o medo, quando compreendido e respeitado, se transforma em sabedoria. E assim, o aviso ancestral permanece, ecoando na mente: nunca abra a porta depois da meia-noite.